A gente costuma achar que as mudanças são drásticas. De um dia para o outro tudo muda e você se torna outra pessoa. Mas o que dá certo mesmo, o que faz mudar, são pequenos hábitos, dia após dia. Então hoje eu vou te contar alguns micro hábitos que fazem diferença na sua produtividade, na saúde e no tipo de pessoa que você pode se tornar. E isso casa bem com a melhora incremental de hábitos do James Clear. Então, o primeiro hábito é estar sempre hidratado. Esse estudo mostrou que a desidratação piora a memória de curto prazo e a atenção. Ou seja, tudo que você precisa para aprender um assunto novo. E no estudo, isso foi resolvido simplesmente bebendo água. Então, o primeiro hábito vai ser simplesmente ter água sempre com você. Então, copos de água na sua mesa, uma garrafa na sua mochila, um copo d'água do lado da cama e por aí vai. O segundo hábito é aprender uma língua 15 minutos por dia. A gente tem essa ideia de que aprender uma língua envolve muito tempo, muita dedicação, anos e vários cursos. Mas às vezes, com o seu celular e 10 ou 15 minutos por dia em um aplicativo como o Buzo ou o Duolingo, você aprende várias palavras novas e vai ter uma base ótima para depois fazer um curso de conversação, viajar ou fazer uma maratona como essas do Lingoda. E uma dica é não parar só no inglês. E uma bem facinha que você pode aprender também é o espanhol. O terceiro hábito é ler 5 minutos por dia. Então eu já tive várias épocas de comprar vários livros e super se empolgar para ler, mas aí lá pelo terceiro, quarto dia já nem pegava no livro. E aí, quando você cria uma rotina para ler um pouquinho todo dia, pode ser na hora do almoço, antes de dormir, em alguns dias ou semanas você termina esse livro. Inclusive, se você seguir as técnicas de leitura dinâmica que eu falei nesse vídeo aqui, você pode ler 2 páginas por minuto. Isso significa 10 páginas em 5 minutos. Em um livro de 200 páginas, você termina em 20 dias. O quarto hábito é levantar e andar um pouco a cada hora. Passar um longo tempo sentado aumenta o risco de diversas doenças. E isso mesmo para quem faz exercício regularmente. Porque imagina, digamos que você faz exercício intenso por 30 minutos todo dia. Mas e as outras 23 horas e meia? E se você quiser ver mais sobre isso, você pode ir lá no Google Scholar e pesquisar os efeitos adversos de sentar por muito tempo. E você vai ver que não são legais. O quinto casa um pouco com o anterior, que é dar uma caminhada fora da sua casa. De preferência em algum lugar que tenha árvores, que tenha verde, para você olhar. Caminhar reduz o cortisol, que vai reduzir seus níveis de estresse. E vários artigos mostram uma relação muito grande com a redução da depressão, inclusive tratamento ou prevenção. Melhora sua habilidade de resolver problemas, inclusive sua criatividade. E melhor ainda quando você tem um cachorro para andar com você. Que ela fica muito feliz. Quer passear, Mel? Vamos passear, Mel? Vamos passear, Mel? Vamos. Sabe uma ideia legal? É pensar na intenção pro dia. Ou no que você vai fazer nesse dia, no que você quer alcançar nesse dia. Então você tá lá na cama, na preguicinha, mas pensando o que você vai fazer. E aí você pode pensar o que você vai estudar, qual é uma coisa legal que você vai fazer. E de repente pensar na linha do tempo no dia, manhã, tarde, noite. E se tiver algo difícil nesse dia, como você vai lidar com isso? É algo que eu gosto muito de fazer, porque eu sou muito preguiçosa, então eu fico lá na cama, mais uns 5 minutinhos, pensando o que eu vou fazer nesse dia. E aí fica a dica. O sétimo é arrume a sua cama. Eu li esse livro aqui ano passado e ele me convenceu a arrumar a cama. Realmente começar o dia com uma coisa cumprida ajuda a realizar mais coisas ao longo do dia. E como eu não gosto de fazer isso, eu penso em um videogame. Então, será que eu consigo arrumar essa cama em 15 segundos? E aí, correr torna o processo um pouco mais legal. O oitavo hábito é arrumar seu material de estudos ou o que você vai fazer no dia anterior. Então, assim, sabe no fim do dia que você já não aguenta mais, que tal deixar tudo organizado pro dia seguinte? Então, limpar sua mesa, organizar seu material. Esse é realmente o melhor horário, porque quando você acorda de manhã e vai estudar e ainda precisa organizar, você perde um tempo preciosíssimo de estudos, um tempo que você teria super concentração e atenção. E aí uma ideia é fazer um videogame disso também. O nono hábito é dar um jeito de espalhar alegria. Quando as pessoas ao redor ficam felizes, a gente fica feliz também. Então, quando você sorri para alguém na rua, quando você segura a porta para alguém, ou quando você faz uma gentileza na sua casa, isso volta para você também. E às vezes são pequenas coisas que são ótimas para outra pessoa e para você também. E aí o 10º hábito é usar pequenos momentos para fazer atenção plena. Às vezes a gente pensa, não, só vale a pena meditar se eu tiver 20 minutos, mas às vezes o tempo que você espera o café ficar pronto, ou o pão, ou o sinal abrir,
Assim, o tempo que você espera qualquer coisa. Então você pode usar esse tempo para fazer alguns exercícios de respiração, então respirar mais fundo, ou sentir o seu corpo, que já é um comecinho de uma meditação, ou mesmo focar na respiração, ou uma listinha de gratidão das pequenas coisas que você gosta na sua vida. O 11º hábito, nem todo mundo vai gostar, mas é cuidar de uma planta. Tem muitos benefícios para a saúde mental de você ver verde ao seu redor. Isso não vai dar certo para quem mata plantas, para quem não coloca água, mas se você quiser tentar, você pode aprender. Então eu matava até cactos, mas com o tempo eu fui entendendo o que precisa fazer e hoje eu adoro ter plantas e cuidar delas e pegar a mora do quintal e fazer suco. E você pode começar com uma plantinha de mesa. E o último hábito é pensar em algo que você fez bem no dia. A gente tende a só ver o negativo, o que falta, o que fez de errado e raramente olha para o que fez certo. E pensar no que você fez certo vai te dando mais energia para continuar a fazer isso e fazer mais outras coisas boas. E ajuda a não ficar no 8 ou 80 das coisas. Então, às vezes, você não fez o 80, nem o 70, mas você fez o 30, o 40. E isso merece ser comemorado para, quem sabe, amanhã você consiga fazer um pouco mais. E isso, se você tem uma prática de escrever em um diário, você pode escrever lá também. Mas, como eu pensei em hábitos super curtos, só pensar já é algo legal. Então agora me conta qual desses mini hábitos você gostou mais e vai aplicar na sua rotina. Se gostou, aproveita para curtir o vídeo, compartilhar com alguma amiga ou amigo. Muito obrigada por assistir e continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!